Bom dia a todos, eu sou Grace Rodrigues, diretora da FBD Action, sejam bem-vindos. Visitem o nosso site www.fbde.com.br. Somos uma empresa de consultoria nas áreas comercial, marketing, vendas e gestão de negócios com certificação ISO 9001. Temos mais de 45 anos de mercado, com resultados importantes nos projetos desenvolvidos, onde atuamos em mais de 1.500 clientes, não só nos aspectos estratégicos e melhorias de processos, mas também como agentes de mudança na cultura da organização através dos nossos consultores sêniores. Nós disponibilizamos o e-mail live@fbde.com.br para que vocês façam comentários e sugestões. O FBD Action é uma das empresas mantenedoras do GRAAC. Nós queremos sensibilizar vocês, nossos seguidores, que são profissionais qualificados, gerentes, diretores de empresas. Nós estamos muito preocupados com a causa do GRAAC, porque eles perderam muitos doadores mensais em função da crise que estamos vivenciando. Porém, a evolução dos tratamentos e as necessidades dos pacientes continuam. Então, nós estamos aumentando os nossos esforços em busca do seu sim, né? São equipes inteiras dentro das empresas nacionais e multinacionais, que acompanham todo o nosso conteúdo, e nós queremos pedir que vocês se sensibilizem com essa causa fazendo uma doação de R$100. Nós, como mantenedores, além de todo o conteúdo relevante e gratuito que nós entregamos para vocês, nós queremos presentear os 20 primeiros doadores de R$100 com o livro O Consultor e o Ser Executivo do professor Denis Mello. Então eu peço que vocês enviem o comprovante da sua doação, junto com o endereço de envio para o livro, neste e-mail, live@fbde.com.br. Vocês nos ajudam a ajudar o GRAAC e nós retribuímos vocês com um livro muito interessante de cases, exclusivo, que ele não é encontrado nas livrarias. É uma edição especial e é o nosso agradecimento a você em nome do GRAAC. Então o QR Code está no vídeo. Mire a câmera do seu celular, faça a sua doação e junte-se a nós nessa causa. Todo o nosso conteúdo está em nosso canal do YouTube. Se inscrevam, compartilhem. Nós iniciaremos agora a Live Café, Pricing e a sua importância na estratégia de marketing. Hoje os nossos convidados são Mário César Loff, seja bem-vindo, Mário, graduado em Administração de Empresas pela Unip, pós-graduado em Gestão Empresarial pela FGV, é especializado em Pricing e Inteligência Comercial para Varejo, profissional com mais de 25 anos de experiência em gestão de empresas, como Aster Petróleo, Unibanco, Unilever Quibon, Dovale, Cravil, Angeloni, entre outras. É professor, palestrante e fundador da Innovit Sistemas e Consultoria. Seja bem-vindo, Mário. Nós temos também Voltaire Nazi, seja bem-vindo, Voltaire. Graduado em Comunicação Social pela SPM, é também pós-graduado em Estudos Brasileiros pela Universidade Mackenzie. Com experiência profissional em grandes multinacionais, é consultor executivo pelo FBD Action em planejamento estratégico de marketing e gestão de produtos. Bom, dentro do contexto da nossa live, hoje a gente aborda os 4 P's, né, do mix de marketing, e talvez a mais desafiadora, né, nesse momento, nesse tempo de aumento de diversidade, personalização de produtos, diversidade de canais, rompimento, né, da atuação territorial e física, e a gente tem a entrada desses meios digitais, a precificação, né, ou pricing, é um dos maiores desafios nesse momento. Então, para iniciarmos a nossa live de hoje, eu queria pedir, por gentileza, Mário, abra seu microfone, traz para a gente, Mário, dentro do seu expertise, da sua experiência, o conceito, né? O que é realmente pricing, o que é uma inteligência de pricing. Perfeito, Grace. Obrigado pela oportunidade. Pricing realmente é muito importante, né? A gente sempre diz que o varejo está muito preparado
na questão da compra, todo mundo compra muito bem, sabe apertar o fornecedor, só que na hora de fazer o preço de venda, acaba tendo algumas dificuldades porque não está 100% na mão dele, né? A precificação, ela tem várias interferências externas, seja cliente, regionalidade, concorrência, enfim, são tantas interferências que acaba dificultando você acertar o preço de venda. E se você não tem uma inteligência que te auxilie nisso, você acaba perdendo a oportunidade ou até aquela compra boa que você fez, que você apertou o fornecedor, teve aquele ganho na compra, mas acabou perdendo na precificação. Existe aqui, até pelo desconhecimento do que é pricing, uma generalização do que é o pricing, né? A gente enxerga algumas empresas, aqui eu faço o pricing dentro da minha empresa. Então, a gente tem que separar métodos de precificação de uma inteligência de precificação que é o pricing, né? Métodos de precificação, a gente vê lá margem por curva ABC, margem por categoria, ou a gente vê empresas que cuidam praticamente só daqueles produtos que são pesquisados, que está em linha com a concorrência e esquece todo do resto. Então, o que seria uma inteligência de precificação? Até a gente elaborou uma fórmula para estar exemplificando de uma forma mais fácil e objetiva o que seria uma inteligência de precificação. Então, seria valor percebido do cliente, mais competitividade, mais margem objetiva, igual a cash margin, que é lucro final. O que seria isso? Seria, primeiro, paradigma. Todo o varejo, a indústria está acostumada a precificar de dentro para fora, né? Então vai lá um controller, ou se estipula o financeiro, qual que é o preço do produto, e isso vai para a de venda. Com o valor percebido, com a inteligência de pricing, a gente quebra esse paradigma e traz de fora para dentro esse preço. Porque quem dita o preço final hoje é o mercado, é o teu cliente final. Não adianta, eu quero 40%, 50% de margem no meu produto e o teu cliente não pagar por isso. Então, a primeira coisa é trazer essa informação de dentro para fora, que seria o valor percebido pelo cliente. Todo cliente tem um valor percebido pelo produto, tanto aquele produto mais sensível a preço, como menos sensibilidade de preço. Depois tem, sim, a competitividade. Você nunca está sozinho no mercado, você tem os seus concorrentes. Então, você traz essa informação de concorrência. Antes de você tomar essa estratégia, você tem que identificar qual é a tua posição da tua empresa dentro do mercado. Se é uma empresa que vende preço, valor agregado, ou vende serviço, para você identificar quais são os seus concorrentes direto de forma mais correta possível. Toda empresa tem a sua margem objetiva, né? Ela tem todos os seus custos, tem a sua necessidade de lucro, então ela tem a sua margem objetiva, o price tem que trabalhar em cima disso, e entrega no final outro paradigma que a gente quebra também, que é toda a precificação, inteligência de precificação em cima de cash margin, em cima de dinheiro. Eu sempre falo, quem paga as contas não é margem nem vendas, é dinheiro final. Então, às vezes eu fiz um volume enorme do produto com a margem baixa, não me trouxe resultado. Aumentei muito a minha margem, caiu muito a minha venda, também não me trouxe dinheiro final. Então, o price ajuda a fazer esse equilíbrio, né? Claro que você precisa aí de um software, de um sistema para te auxiliar. Existe uma inteligência artificial por trás disso, que vai trabalhar toda essa sensibilidade de preço do consumidor final. Então, a inteligência de precificação é exatamente isso. Às vezes até tem clientes nossos que perguntam, mas tem certeza que é isso mesmo? É fazer o preço que o meu cliente quer pagar, ter o preço menor que o meu concorrente ou competir direto com ele, entregar a margem que eu preciso e tudo isso ainda dá dinheiro? É realmente isso que o price traz para dentro da empresa, uma inteligência de precificação traz para dentro de uma empresa. Perfeito, Mário. A gente percebe também que os canais digitais trazem esse desafio, né? Como você falou, são muitas informações de concorrência que hoje estão acontecendo simultaneamente e acaba sendo quase que humanamente impossível, né? Captar todas essas informações, por isso o auxílio da tecnologia. Voltaire, por favor, abra seu microfone. Dando continuidade ao raciocínio do Mário, qual é o papel de cada empresa e de cada produto nos aspectos estratégicos e operacionais do negócio? Bom dia, Grace. Bom dia, Mário. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Obrigado pela audiência. Espero que vocês aproveitem
as informações que nós vamos transmitir para vocês. Eu gostaria de pedir licença, antes de te responder, Grace. Eu queria chamar a atenção do grupo de apoio ao adolescente e à criança com câncer, que é o GRAC. O GRAC completa esse ano 30 anos de atividade, é uma instituição privada, sem fins lucrativos, e procura dar o maior conforto aos adolescentes e crianças com câncer. Como a Grace mencionou, nessa fase de pandemia, uma série de mantenedores do GRAC, por motivos diversos, reduziram ou até cancelaram as suas contribuições periódicas que tinham com o GRAC. Então, o GRAC está necessitando reativar essa contribuição. Então, por favor, acione sua câmera aí do seu celular, no QR Code que está na tela, né? E siga as instruções para dar uma contribuição de R$100 ou mais, de acordo com a sua disponibilidade, ou então você pode entrar no site do GRAC, que você terá acesso para se inscrever como mantenedor. Nós agradecemos a sua colaboração. Respondendo a você, Grace, como você mencionou no início da reunião, né, os 4 P's de marketing, que na realidade é a base do raciocínio de negócios, né? Os 4 P's, só para lembrar, são constituídos de produto, preço, publicidade e ponto de venda. É mais ou menos nessa sequência que a gente raciocina o negócio, né? Primeiro porque o produto é o átomo da empresa, é a base de negócios de qualquer empresa, né? É onde você gera as suas receitas e onde você gera a sua rentabilidade e, portanto, é o produto que sustenta qualquer negócio. Eu queria falar um pouquinho de produto, porque o produto ele tem de ter algumas características essenciais para favorecer o pricing, né? Ele tem de ter atributos próprios, ele tem de ter benefícios próprios, ele tem de se destacar da concorrência, ou seja, você tem de ter uma estratégia para cada um dos seus produtos no seu portfólio, né? Você pode ter produtos onde você vai trabalhar volume e com baixa margem, e você deve ter produtos que você vai trabalhar altas margens com baixo volume. Isso depende de como você raciocina o negócio, né? E o produto tem de ter o que se chama de valor percebido, né? O que é o valor percebido? É o valor que o consumidor aceita pagar por aquele produto, né? E esse valor que ele aceita pagar está diretamente relacionado aos benefícios e aos produtos. Quando você tiver esse raciocínio completo, aí você chega na precificação. Porque aí, de acordo com a qualidade do seu produto, com as características com as quais você envolveu o seu produto, você tem melhor chance de, com inteligência, precificar seu produto. Só para lembrar, líderes de mercado normalmente não têm o preço mais barato do mercado. Por quê? Porque o produto dele normalmente tem atributos e benefícios que são reconhecidos pelo consumidor. E o consumidor está disposto a pagar aquele preço pelo produto que ele está comprando. Independente se o produto é mais caro, mais barato, ele faz questão de comprar um produto que atendem às suas necessidades. Então, quanto melhor o seu posicionamento de produto, quanto mais você der benefícios e atributos ao seu produto, você terá mais liberdade na precificação, podendo trabalhar melhor as margens do seu produto. Uma situação que deve ser ultrapassada pelas empresas é o que o Mário falou, né? Os preços normalmente nas empresas ainda são estipulados de dentro para fora. E a controladoria
nada contra a controladoria, mas a controladoria normalmente é quem tem a voz mais forte dentro das empresas, porque, obviamente, tem aquela visão de rentabilidade, né? E o preço, pelo contrário, ele deve ser formado por informações que vêm de fora da empresa. Porque nós devemos entender dentro da empresa o que o consumidor está disposto a pagar por aquele produto, para que a gente consiga precificar com bastante precisão, né? O desafio das empresas hoje é maior, porque quando você faz tudo isso, você reúne a sua equipe de vendas e publica para a equipe de vendas a sua política comercial, os benefícios do produto, os atributos do produto, e a sua equipe de vendas vai visitar os clientes para transmitir essa comunicação. Com essas alterações de importâncias de canais e o crescimento do canal digital, a importância de você definir benefícios e atributos é muito maior, porque agora você não tem o teu vendedor, o teu representante comercial argumentando com o comprador os benefícios e os atributos do produto. Isso tem de estar muito clara na tua mensagem do teu e-commerce ou do teu site, os canais digitais que você utiliza para fazer essa divulgação e venda do seu produto, que é o objetivo final da empresa para gerar a receita e a rentabilidade. Um cuidado específico que deve se ter dependendo do número de canais que você trabalha, ou seja, se você trabalha com empresas de autosserviço, com lojas de conveniência, com atacado, pequeno varejo e trabalha com e-commerce, tenha cuidado na construção da sua política comercial, para que a questão preço não chegue na ponta com grandes distorções, o que pode contribuir para destruir a integridade da empresa, de como ela trabalha, e para que os canais possam conviver dentro de uma harmonia mercadológica sem canibalização de canais. Então, isso deve ser muito bem estudado, né? E só como resumo, ou seja, temos de ter um produto muito bem desenhado, muito bem qualificado, para poder precificá-lo dentro das necessidades de venda e rentabilidade da empresa. É importante ressaltar, né, Voltaire, que é um desafio para a equipe comercial levar ao mercado essa abordagem, como você falou, canais digitais não tem, né, o agente comercial fazendo esse trabalho, mas no tratamento ainda B2B, principalmente, é muito importante essa equipe comercial transferir o conhecimento sobre a abordagem, os atributos e os benefícios do produto. E numa outra via, essa mesma equipe trazer informações desse mercado, do que está se movimentando nele, para dentro da empresa. Sim, com certeza. Continuando o raciocínio do Voltaire, Mário, abra seu microfone, por favor. Quando nós falamos em varejo, quais as estratégias hoje que são mais utilizadas em termos de precificação? E como você ressaltou, o Voltaire também mencionou, quando nós pensamos na precificação de fora para dentro da empresa, nós estamos falando num monitoramento grande de informações, principalmente da concorrência. Como isso é feito? Então, vamos lá. Falando de B2C, né, varejo para o consumidor final. Antes de entrar numa estratégia, né, numa inteligência de precificação, ele tem que entender os papéis. O price, ele ajuda muito nessa questão, né, colocar tudo no seu devido lugar. Então, como eu falei, entender o papel dele como varejista, o que ele oferece, né? Vamos pegar como exemplo o varejo alimentar. Como o Voltaire falou, eu tenho lá o pequeno varejo, eu tenho o médio e o grande que oferece serviço, e eu tenho o atacado que oferece preço. E aí eu vejo um conflito muito grande, porque aquele pequeno que ele é estrategicamente conveniência, a pessoa vai entrar, vai levar, enfim, não está muito preocupado essa questão de preço,
ele se preocupa muito e quer fazer o mesmo preço do grande e do atacado, só que ele não tem poder de fôlego, ele não tem compra para isso, ele tem um custo operacional baixo, mas não tem compra para isso. O autosserviço, ele se incomoda com o atacado, com o preço do atacado e com o pequenininho, mas ele tem um custo alto porque ele oferece serviço. E o atacado quer o cliente do autosserviço sem oferecer serviço, só oferecendo preço. Então, existe uma confusão. E aí, quem que eu vou seguir? Qual é a forma correta? Quem que eu devo pesquisar para formatar minha estratégia de precificação? Se você erra, aí você já erra toda a frente, toda a estratégia de price, porque você está seguindo um preço de um concorrente que tem particularidades diferentes da tua, custos diferentes que o seu. Então, esse posicionamento de mercado é muito importante antes de fazer toda a estratégia de price. E depois, olhando para dentro, o price tem 3 pilares, que seriam as relações, as notabilidades e as estratégias. Quando a gente fala de relações, é olhar de forma mercadológica todos os produtos e as categorias. O que a gente enxerga, às vezes, que nós temos categorias lá com 10 produtos e os 10 produtos com a mesma característica de preço, por exemplo. Quer dizer, então, se você tem lá 100 mil de venda, você vai pegar essa pizza e dividir 10% para cada fornecedor. Você não é interessante como cliente para nenhum dos fornecedores, você não dá massa crítica para eles, e você não consegue, dentro de uma estratégia de price, fazer essa compensação de margem, porque você não tem o cara do lucro, você não tem aquele cara da marca, e você só tem aquele cara de preço, todos eles fazendo o mesmo papel. Então, quando a gente identifica bastante essa questão em pricing, a parte mercadológica, que cada produto tem que fazer o seu papel dentro da categoria de formas diferentes. Então, você tem que ter o cara de primeiro preço, mas você tem que ter um cara de valor agregado para equilibrar essa categoria em relação à margem, né? Então, price é isso também, colocar os produtos nos seus devidos papéis, né? Qual é o produto que vai trazer cliente para dentro da loja, o perfil dele é esse, qual é o perfil de produto para volume, qual é o perfil do produto para gerador de lucro. Quando a gente, é costumeiro, quando a gente implementa uma estratégia de pricing, a gente vê uma forma uniformizada, uma margem para todo mundo, né? Então, o cara do lucro com a mesma margem daquele que tem que trazer o volume, o cliente para dentro da loja, ou às vezes até descompassado mesmo. É o produto que tem que dar lucro com uma margem menor do que aquele produto que tem que fazer o papel de trazer o cliente para dentro da loja. Então, essa questão de posicionamento, isso já ajuda demais a rentabilidade do negócio, é você enxergar o teu negócio de uma maneira diferente, e isso até replicar para os compradores quais são as margens corretas para cada produto. Então, quando eu falar com o fornecedor que ele tem produtos com característica de lucro, eu tenho que fazer a minha negociação pensando nessa margem. Quando eu falo com o fornecedor que tem um perfil de produto para volume, para trazer cliente para dentro da loja, é outro perfil de margem. Você começa a dividir os universos, então você consegue fazer uma estratégia muito mais assertiva em price. E um sistema de uma inteligência de precificação, ela traz ali a inteligência artificial que vai te dizer quais são os produtos com essas características e qual é a margem correta para você trabalhar, ou o preço correto para você trabalhar em cada um deles, para você entregar ali uma última linha de uma forma bem salutar. Perfeito, Mário. Agora, toda essa estratégia ela é muito aplicável no varejo. Na indústria, a gente consegue seguir esse mesmo raciocínio? A indústria é um pouquinho diferente, porque a indústria não tem essa informação do consumidor final. Então, o varejo tem esse privilégio de ter lá esse contato muito próximo com o consumidor final e ter esse histórico todo para estar trabalhando o preço. Já a indústria, né, o B2B, ele não tem essa informação, então isso dificulta um pouquinho a ele a entender qual é o posicionamento dele lá na ponta, lá no consumidor final. Ele tem que imaginar qual é a margem do atravessador, que seria o varejo, né, o que ele está aplicando. Então, a estratégia de precificação, uma inteligência de precificação para uma indústria, para um B2B, ela tem que nascer da construção do custo do produto. Então, lá na hora que vai nascer o produto, no custo do produto, esse produto, qual é o papel dele dentro da empresa? Pô, a gente já tem um produto lá que é 50% do nosso faturamento, ele que traz cliente
para dentro, ele que abre pedido, então ele aperta a minha margem. Então, se eu for lançar outros produtos, eu tenho que lançar outros produtos com o pensamento de cobrir o que eu gasto nesse, para conseguir equilibrar a minha conta final. Então, a inteligência de price na indústria nasce no custo. Depois, é uma estratégia muito voltada à regionalidade, né? Se eu, dentro de casa, eu faço um papel muito perfeito, eu já tenho um marketing muito bem desenvolvido, eu posso ter uma margem um pouco melhor do que aquela região que eu sou entrante, né? Então, eu não sou uma marca percebida lá, o valor percebido que eu tenho naquela regional é baixo. Então, eu tenho que ter um esforço de margem um pouquinho maior lá e fazer essas compensações por regionalidade. E, enfim, por fim, como o Voltaire falou, em relação aos canais, né? Eu vou atingir o cliente final por que canal? Exclusivamente só o varejo, ou através de distribuidores, ou através da mídia digital. Inclusive, isso tem interferido bastante, porque a indústria está indo direto no consumidor final com o e-commerce, né? Então, é um cliente que ele não está acostumado a atender e tem que se remodelar para isso, mas ele também não pode queimar todos os canais. Então, ele não pode vender o mesmo preço que ele vende para o distribuidor dele, vender para o consumidor final. Ele começa a matar esses canais, porque ele depende desses canais, né? Eu vou querer chegar lá naquele mercadinho ponta de praia sozinho, ou não, o custo logístico disso é gigante, eu vou entregar para alguém que faça. Então, você tem que ter noção dos seus canais, o que eles precisam para chegar no ponto final. Então, a estratégia de precificação para a indústria é mais em relação a custos, regionalidade e canais. É muito interessante porque nós temos hoje que compilar várias necessidades, né, simultaneamente, e como a gente sempre defende, nós não podemos vender todos os produtos em todos os canais, nem com a mesma margem, nem com o mesmo preço, né? Tem que haver uma personalização e uma orientação nesse sentido. Agora, seguindo o seu raciocínio, Mário, a gente tem atores em toda essa estruturação de preço, né? Então, o Voltaire já mencionou o papel do controller, né? Que ele acaba sendo hoje um dos principais atores na discussão interna das empresas em como precificar. Você mencionou agora o papel do comprador, né? Todo um esforço que ele faz para comprar bem, e isso tem que ser muito bem precificado para fazer jus a todo o esforço que ele fez. Agora, Voltaire, nós temos um gestor comercial hoje nas empresas que ele está assumindo várias responsabilidades, né? Em muitas estruturas, inclusive o papel de compra, de vendas, de definir as promoções, né? Não só no ambiente no varejo, como o Mário bem mencionou, direto ao consumidor, mas também nessa relação intermediária B2B. Na sua visão, qual que é o papel do gestor comercial ao trazer essa discussão de pricing dentro das empresas? Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de lembrar algumas situações que acontecem na nossa vida de gestor, né? A gente importa muitos termos, né? E passa a utilizá-los sem talvez perceber exatamente o que significa, né? Em alguns ambientes aí você não fala mais em negócios, você fala em business, né? E se fala muito em marketing, estamos falando em pricing e talvez não estamos prestando atenção na morfologia da palavra, né? Falando em marketing e pricing especificamente, né? São palavras de origem inglesa que têm um sufixo ing, o ing, que no inglês é um tempo gerundivo, né? Que significa o quê? É um movimento constante, né? E essa percepção que a empresa tem de ter quando fala em marketing e pricing são variáveis que acontecem no business, né? No negócio, que estão em constante movimentação e que exige, portanto, um acompanhamento do que está acontecendo para você poder atualizar a sua empresa dentro do que está ocorrendo no mercado.
Quem melhor tem essa informação em qualquer empresa é a área de negócios, é a área comercial. É quem está lá em contato com o cliente, contato com o consumidor, contato com os concorrentes, está trocando figurinha, então ele tem uma informação muito importante para trazer na empresa. O que a gente enxerga é que poucas empresas utilizam isso. E por que não utilizam? Porque não praticam uma gestão integrada. Ou seja, venda vende, controller define rentabilidade e a fábrica produz. E cada um toca seu barco, entendeu? E não existe a melhor situação possível, que é a criação de equipe, é fazer com que essas cabeças, cada um executando a sua responsabilidade dentro da estrutura da empresa, né, se voltem para um lado comum. Que qual é o objetivo de qualquer empresa? Falamos lá no início, é vender, é ter volume, é ter rentabilidade, e isso se consegue lá fora. Então, todos os elementos da empresa com capacidade gerencial deveriam participar da discussão e do esforço que vendas faz, até no sentido de entender melhor o que está acontecendo no mercado e poder opinar e contribuir de uma forma mais proativa para que a empresa se aproveite dessas informações. O gestor comercial, sem dúvida nenhuma, ele tem uma capacidade muito rápida de identificar o que está acontecendo no mercado, identificar as oportunidades que estão acontecendo e as necessidades que a empresa tem, né? Por que nós não estamos vendendo, ou por que nós estamos vendendo, o que o concorrente está fazendo, tudo isso faz parte do marketing e do pricing, porque você também tem de atualizar a sua estratégia mercadológica e você tem de atualizar a sua estratégia de precificação, porque isso são duas variáveis que se movimentam constantemente no mercado. Então, é basicamente trabalhar numa visão integrada. Não estamos aqui pregando a visão mercadológica apenas, né? Agora, também não pode ter só a visão financeira ou só a visão de produção, né? Essa visão tem de ser integrada com um único objetivo, é vender, né? A empresa existe para vender, ela foi criada para vender, ela foi criada para gerar receita, ela foi criada para trazer rentabilidade. E isso está baseado nos produtos que ela faz, né? E da forma que ela precifica. A forma mais interessante para as empresas praticarem uma precificação interessante para a empresa é ter o melhor produto, é surpreender o mercado. Melhor produto é premium price. Você não precisa perder muito tempo obviamente que você tem que se preocupar com concorrência, consumidor, tal, mas você tendo o melhor produto, você tendo a surpresa para o consumidor, você pratica premium price. E esse é o grande desafio. E isso se consegue se houver integração na empresa, se todos trabalharem para construir o melhor produto, para atender da melhor forma o consumidor, para poder precificar da melhor forma para a empresa com competitividade no mercado. Continuando o raciocínio do Voltaire, Mário, eu queria que você nos trouxesse, dentro da sua experiência, qual departamento, né, acaba assumindo essa função de precificação? É o financeiro, é o comercial? Qual que é o perfil do profissional que vai conduzir essas decisões de pricing? Perfeito, boa pergunta, Grace. Isso é uma dúvida na maioria dos clientes, né? A gente diz que não existe o certo e o errado, existe critério, cada empresa define o seu critério, tem sim os melhores cases. A gente diz que quando o filho é feio, ninguém quer botar no colo, mas quando é bonito, todo mundo quer carregar, né? O price é uma coisa nova, traz sim rentabilidade para a empresa de forma imediata, muito rápida, então todo mundo quer abraçar. Só que a forma que você vai implementar uma inteligência de precificação dentro da sua empresa, o que você quer com o price, né?
De repente, o financeiro quer o price para fiscalizar o que o comercial faz, e aí não existe uma sinergia em relação a isso. Enfim, o que a gente indica? O melhor possível, se você tiver uma empresa com condição de ter um departamento de price e que ele seja independente, respondendo apenas ao CEO da empresa, isso seria o melhor caso. Se você não tem essa condição, seria o que está realmente funcionando, que tem uma sinergia melhor, é um departamento ligado ao comercial como um auxiliador do comercial. Então, vamos lá, o comercial fica com toda a parte de promoção, de apertar o fornecedor e fazer as ações, e o pricing cuida tudo do resto daqueles produtos fora da promoção, que a gente chama de regulares, fazendo sempre a compensação. O que eu gasto para trazer o cliente para dentro da loja, o que eu consigo absorver nos outros para fazer essa compensação. Então, o price vem muito nessa questão de auxiliar, e aí sim tem uma sinergia muito significativa. O Voltaire falou também, achei bem interessante a questão dessa sinergia. Por exemplo, falando de varejo, né, do B2C, quando a gente vai implementar uma estratégia de pricing, a gente orienta sempre pela nossa experiência, na primeira pegada, no nosso treinamento que a gente faz, envolver várias áreas ali dentro, não só o comercial, mas como o pessoal do pricing, o pessoal operacional, de loja, e o pessoal também financeiro, porque é uma mudança de cultura dentro da empresa. Veja, você vai começar a precificar de fora para dentro, né? Você vai pensar em dinheiro, em cash margin, à vez de margem e volume. Então, algumas nomenclaturas, algumas posições de negociação vai mudar dentro da empresa, né? O comprador vai começar a enxergar para a categoria dele, não como uma coisa uniforme, mas dentro da categoria dele, qual é o produto que eu tenho que me entregar lucro, qual é o produto que eu tenho que fazer um pouco mais de esforço de margem, fazer sempre essa matemática ponderada. Então, muda bastante a cultura dentro da empresa. E quando você coloca várias peças, o operacional que executa lá na loja, o financeiro que vai trazer qual é a necessidade de margem que a empresa precisa, e o comercial para estar operacionalizando isso, você consegue uma sinergia muito boa dentro da empresa, tá? Então, respondendo a sua pergunta, o que mais está funcionando seria um departamento ou uma pessoa que auxilie o comercial nesse sentido. A gente também indica que o price não absorva toda a formatação de preço da empresa, absorva só os produtos regulares, e tudo aquilo que foi em promoção ainda com o comercial, e com a maturidade do pricing, sim, também depois interferir nessas margens comerciais, para que você não tenha um choque de conflito dentro da empresa. Às vezes você tem lá o comprador ou o pessoal comercial que está há anos dentro da empresa, que compra, que vende, que bota a margem, que bota o preço, e de repente você fala, você não vai fazer mais nada disso hoje, quem vai fazer é um pessoal, é um departamento à parte. Então, as coisas, se forem gradativas, são melhores, e toda a sinergia do processo dentro da empresa, do projeto, ela é mais suscetível a sucesso nesse sentido, tá? Falando da pessoa em específico, tem que ser uma pessoa que conheça muito da empresa, conheça muito dos produtos, porque olha só, nós estamos falando aqui de posicionamento, né? Posicionamento de mercado, eu preciso conhecer a minha empresa, né? O que eu quero como empresa, o que a minha empresa vende, né? O que a minha empresa quer. Depois eu tenho que conhecer muito dos produtos para conseguir também colocar cada produto fazendo o seu papel de forma correta. Ele tem que ter uma boa comunicação com todas as áreas, financeira, porque é lá que ele vai buscar a necessidade de margem. Ele tem que ter uma comunicação muito forte com o pessoal operacional, que é lá que vai ser executado os preços, né? Uma sinergia muito boa com o pessoal comercial, porque é o comercial que vai negociar com o fornecedor dentro das estratégias que você está propondo para ele. Então, além disso, tem uma pessoa que goste muito de números, ela sempre vai trabalhar com essa balança, né? Todo produto ofertado tem que ser subsidiado. Então, eu tenho lá uma categoria, vamos supor, de suco. Eu tenho um suco na promoção, todos os outros sucos que estão dentro daquela categoria tem que subsidiar o que eu estou gastando ali. Então, é uma pessoa que vai estar trabalhando sempre com essa balança, com essa gestão dos números, né? Tendo, claro, um sistema de informação por trás, trazendo para ele todos esses KPIs, aonde é que eu posso, até onde eu posso esticar em preço e margem, os outros produtos para fazer essa compensação. Opa, às vezes dentro da linha, dentro da categoria, ele não consegue, ele tem que buscar em outra categoria para fazer essa compensação. É isso que uma pessoa de price vai fazer diariamente dentro de uma empresa.
Ou seja, né, Mário, as definições estratégicas e de posicionamento do produto faz todo um direcionamento de como vai ser discutido, né, toda essa precificação e a posição de cada produto. Queria pegar esse gancho, Voltaire, por favor, abra seu microfone. Nem sempre, como o Mário tem de proposição, né, nessa estruturação da empresa, nem sempre é possível a gente ter uma pessoa exclusivamente para esse papel, ou, melhor ainda, um departamento pensando pricing de todo o negócio. Quando a gente tem isso compilado, seja na área comercial ou na área de marketing, como fica a gestão, por exemplo, do produto? Né? Porque é ela que é o protagonista de toda a discussão na precificação. Como que fica a visão do responsável pela gestão do portfólio de produtos? Bom, nos nossos projetos, né, e na prática, né, experiência própria dentro do FBDE, junto com os nossos clientes, quando está no escopo do projeto a implantação da gestão de portfólio e que é colocado ao cliente, ele aceita, né? Obviamente, o que o Mário falou é muito próprio, tem de existir uma pessoa dentro da empresa responsável pelo acompanhamento do ciclo de vida de produto, tem de fazer essa gestão de produto, né? É óbvio que depende da capacidade da empresa, você pode colocar uma pessoa júnior, e dentro dos nossos projetos, a gente já trabalhou nesse sentido, desenvolvendo dentro do projeto a pessoa para essas habilidades gerenciais dentro da gestão de portfólio, né? É óbvio que essa pessoa tem de ter algumas características, né? De conhecer negócio, gostar da área comercial, ter conhecimentos de marketing, ter conhecimentos básicos para ser orientada. E, por outro lado, se a empresa tem mais possibilidades de agregar um sênior, você pode trazer do mercado um gestor de portfólio já preparado, né? Então, dentro desse sentido, é muito importante a empresa possuir uma pessoa dedicada a isso. Porque nós estamos falando hoje, no nosso tema, um ponto principal, né? Como já enfatizamos várias vezes, a partir da definição de precificação que você define a capacidade de geração de receita e geração de rentabilidade de uma empresa. E essa precificação, como falamos, ela está voltada a certas características que você tem de avaliar, analisar e colocar o seu produto, posicionar o seu produto da melhor forma possível dentro do mercado. E ter a gestão, acompanhar, ou seja, uma vez que você definiu objetivos de volume, de rentabilidade, de ticket médio e de avaliação de concorrência, você tem de ter um acompanhamento isso. Lembrando o sufixo ing, não vamos esquecer que nós estamos falando de fenômenos mercadológicos que estão em constante mudança. Então, você tem de ter uma pessoa dedicada a essa avaliação, né? Ter uma avaliação correta da relação produto-mercado, né? Duas situações que encontramos e que eu gostaria de usar como exemplo. Primeiro, qualquer empresa com uma concentração maior que 50% num produto só, ela corre riscos, né? Então, as empresas têm de fazer um esforço para ampliarem seus portfólios, mesmo que não seja ampliando para buscar volume, ampliando para buscar rentabilidade. Porque quando você depende de um produto só, você corre muitos riscos, ou por substituição de novas tecnologias, né? Ou até por uma concorrência mais agressiva, né? E outra situação é ter cuidado na apresentação ou na colocação de novos produtos no mercado, né? Eu costumo brincar com nossos clientes que vamos diferenciar lançamento de produto de arremesso de produto. O que a gente vê muito no mercado é arremesso de produto,
né? Porque aqueles cuidados básicos, né, de fazer um produto competitivo, vamos lembrar, melhores produtos, melhores preços. Então, você tem de ter um cuidado nisso. Então, algumas empresas se dedicam a lançar produtos sem esse cuidado. Nós já tivemos casos de chegar em empresas com um portfólio de 5.000 itens. Na segunda reunião de portfólio, a gente eliminou 1.000 itens sem dor e sem imposição, com a aprovação da diretoria, porque participou da reunião e verificou que aqueles produtos estavam no portfólio sem papel nenhum, não tinham contribuição nenhuma para o negócio, mas estavam comendo capital de trabalho, porque se você bota estoque, você está com o capital do trabalho parado lá no seu armazém. Então, por isso é muito necessário que haja dentro das empresas alguém cuidando dessas variáveis. Como estão meus volumes, como está minha margem de contribuição, como está meu ticket médio, como o meu concorrente está agindo, porque através dessas informações, e aí por isso eu preciso ter uma pessoa dedicada, porque são informações importantes e que devem ser não só lançadas numa planilha, elas têm de ser analisadas e resultar numa recomendação para o grupo gestor da empresa, né, para ter a melhor orientação, a melhor direção para a empresa tirar o melhor proveito do seu portfólio de produtos. Bom, resumindo, né, todas essas ideias que a gente trocou a respeito de pricing, é necessário ter um posicionamento estratégico para cada produto, é necessário ter uma função, né, uma razão de existir de cada produto dentro do portfólio da empresa, para que essas informações orientem, como o Mário bem falou, a precificação de cada produto para cada canal, né? Não há como termos uma política comercial, uma definição de preço para produto sem diferenciar território, sem diferenciar canal, sem diferenciar o papel estratégico que aquele produto exerce no portfólio de produtos da empresa. A gente está chegando no final da nossa live, então eu vou fazer uma última rodada com vocês, né, para a gente condensar todo esse conteúdo riquíssimo que a gente trouxe a respeito de pricing. Eu vou começar com o Voltaire, pensando na gestão de portfólio, pensando nessa inteligência de pricing, o que tudo isso pode agregar ao negócio, né? De que forma esse trabalho ele pode ser feito por toda a equipe a gerar resultado e crescimento para o nosso negócio, Voltaire? Eu gostaria de resumir em mais uma expressão em inglês. Né? Normalmente, quando você está fora do país, principalmente nos Estados Unidos, e você encerra uma reunião ou você se despede de uma pessoa, é muito comum, né, a pessoa te cumprimentar assim, take care. Né? E eu acho isso muito aplicável ao que nós estamos conversando. Né? Porque, primeiro, toda essa importância que a gente falou da questão pricing, da necessidade de integração, da necessidade da informação, da necessidade de ter exclusividade na avaliação da vida do produto, nas questões de precificação, considerando o valor que o produto leva para o mercado, tem de ser aceito pelo consumidor. Então, isso são todos cuidados inerentes a desenvolvimento de negócio. Agora, o take care é muito importante. Por quê? Porque os mercados são muito dinâmicos. E se nós que estamos acompanhando, estamos vivendo o mercado constantemente, se não nos atualizarmos, a gente fica fora do raciocínio corrente, porque o raciocínio do negócio vai alterando, a importância dos canais estão se alterando, o comportamento do consumidor está alterando, ou seja, então, se a empresa não tem um sistema de informação integrada, em que todos os seus gestores
se atualizem em conjunto, a empresa perde muitas oportunidades, né? A empresa cria uma grande oportunidade de desaparecer do mercado. Então, a minha mensagem nesse momento é: take care. Tome conta do seu negócio, tome conta do seu produto, tome conta da sua precificação, tome conta dos seus gestores, tome conta da seleção das pessoas que trabalham na sua empresa. É um time que constrói todas essas possibilidades de você ter sucesso no mercado. Não existe mais a possibilidade do grande herói, né? O Bill Gates agora abandonou a Microsoft porque provavelmente deve ter colocado um time muito bem afinado e muito bem eficiente. E eu acho que é isso que todo gestor deve procurar, é gerar uma equipe que tenha condições de tocar o negócio, perpetualizar o negócio. Take care. Obrigada, Voltaire. Mário, abra seu microfone, traz para a gente a sua visão final sobre como a empresa pode alcançar um maior crescimento através da inteligência de pricing. A inteligência de price, ela vem realmente para suprir, para fechar as duas pontas, né? Antigamente a gente sempre falava que vender bem é comprar bem. Não, vender bem é comprar bem e precificar bem. Nós temos que fechar muito bem as duas pontas e o price vem para auxiliar nesse sentido. A dica que eu dou, uma dica super importante para o B2B, que seria a indústria, que tem essa dificuldade muito grande de estar em contato com o consumidor final. Para você ter uma ideia, Grace e Voltaire, por 5 anos que eu fui gestor de compras, né, tinha 8 compradores abaixo de mim, comprava significativamente um volume bem alto. 5 anos que eu estive lá, eu tinha 400 a 500 fornecedores que eu atendia, e apenas um fornecedor me procurou e falou assim: Mário, nós estamos pensando em lançar esse produto, o que você acha? Né? Então, a indústria fica com aquele sentimento: não, vamos lançar novidade no mercado, vamos ficar bem quietinho para ninguém saber, e quando lança, não é condizente com o que o cliente quer, não cabe na área de venda, porque a área de venda não é elástica, né? Ele suprime a venda daquele produto que ele já tem lá na área de venda, vendendo muito bem, quer dizer, lança totalmente errado, achando que está lançando um produto, um sucesso, e está lançando um produto morto. E você tem uma informação gratuita, que é o teu varejista, a pessoa o teu atravessador, aquele cliente que você vende, que vai vender para o consumidor final, que está tete a tete com o consumidor final, e que vai te dar uma consultoria de graça. Você vai ser super assertivo no produto, e outra, você vai ter um cara que vai defender o teu produto, porque ele participou de todo o processo. Então, quando você for cadastrar o teu produto com esse cliente, né, com esse varejista, o varejista ele não vai conseguir falar não para você porque ele participou do processo. Como é que ele vai falar não àquilo que ele participou? Então, você tem até alguém que vai defender e vai fazer você vender mais. Isso é uma informação, assim, uma dica super preciosa que eu dou para a indústria. Para o varejo e para a indústria também, quando for selecionar a pessoa, for selecionar a empresa, o profissional que vai te ajudar a implementar uma inteligência de price dentro do seu negócio, leve em consideração o tempo de mercado que essa empresa está, leve em consideração se essa empresa tem profissionais que já foram varejistas, que já sentiram as tuas dores, que já foram usuários do sistema, com experiência para estar te auxiliando, de preferência que tem um sistema realmente com uma inteligência artificial que vai fazer toda a gestão de todos os produtos. Price não é fazer só 50% dos produtos, 50% da venda, fazer estratégia para todos os produtos. Então, tem lá, às vezes, 20 mil, 30 mil produtos e cuido apenas de 1.000, porque são 1.000 que representam 50% da minha venda, e o resto fica lá descobrindo sozinho se vai vender ou não a melhor margem. Então, price, ele vai cuidar de todos os produtos, precisa de uma inteligência, um sistema para fazer isso, tá? Tome cuidado, às vezes tem empresa oferecendo pricing por curva ABC, pricing Excel. Isso você pode fazer, você já faz de forma caseira mesmo. Então, tenha esses cuidados e escolher a pessoa certa para estar fazendo esse projeto, que ele tenha a maior sinergia possível, que ele consiga ser um projeto de sucesso dentro da empresa, porque é uma mudança de cultura, mudança de paradigma, mas que dá resultado imediato.
Muito obrigada, Mário. Para a gente fechar hoje todo esse contexto, como vocês mencionaram agora nesse encerramento, muitas empresas estão vivenciando a própria canibalização, né? E quando a gente fala em canibalização, nós estamos falando em falta de estratégia. Então, se um produto no seu portfólio está concorrendo com outro, se os seus canais entre si estão concorrendo, se os seus agentes comerciais estão competindo entre si, está havendo uma falta de estratégia da empresa. E definir o preço está ligado a essa definição da estratégia mercadológica, seja por linha, por categoria, dentro de cada produto, né? E a ausência de inteligência de precificação, como muito foi dito por todo esse conteúdo, pode colocar em risco a saúde financeira e a perenidade do negócio. Muito obrigada, Voltaire, muito obrigada, Mário, por todo o conteúdo. Foi riquíssimo essa troca de experiências mais uma vez. A nossa live ela foi gravada, ela estará disponível no nosso site e nosso canal do YouTube. Se inscrevam e compartilhem com seus contatos. Nós disponibilizamos o nosso e-mail live@fbde.com.br. Façam perguntas, comentários, sugestões. Nós estamos aqui para poder responder às suas necessidades. E mais uma vez, para quem não fez ainda a sua doação, se engaje conosco na causa do GRAAC, mire a câmera do seu celular no QR Code do vídeo, faça a sua doação. Como nós prometemos no começo dessa live, os 20 primeiros doadores de R$100 vão ganhar o livro O Consultor e o Ser Executivo, do professor Denis Mello. Nos envie para o nosso e-mail as suas informações que a gente vai lhe presentear com esse livro. Muito bom dia a todos e até a próxima live. Até a próxima, obrigado. Até a próxima, bom dia.